Suprema Corte. Seguinte, o julgamento que está correndo em Washington, D.C., que é relativo ao 6 de janeiro, o Trump entrou com um recurso para que ele fosse considerado imune. Ele entrou com o seguinte assunto. Eu era presidente na época, e o presidente, enquanto está no exercício do cargo, tem imunidade absoluta. Ele pode fazer o que ele quiser. O único que tem capacidade de julgar que o presidente fez configura-se como crime não é o Congresso. Como eu não fui, né, o Congresso não me condenou em 2021, eu não posso ser julgado por esse caso, porque eu era presidente, eu tenho imunidade total. Aí, isso foi levado para a Corte Federal. Os 3 juízes de Washington, D.C., que representam essa corte, fizeram um julgamento, levaram 45 dias para fazer um parecer e decidiram unanimemente de que não, ele não tem imunidade absoluta. Ele entrou na Suprema Corte, né? E a Suprema Corte primeiro devolveu para os juízes de Washington, falando assim, olha, o que vocês acham disso aqui? Eles responderam, e aí nessa semana, mais conhecido como ontem, a Suprema Corte falou assim, vamos acolher o caso de Donald Trump e vamos ver se de fato ele tem direito à imunidade absoluta no tempo em que ele foi presidente. Nós pedimos até o dia 22 de abril para julgar, para ouvir as duas partes, né? Tanto a promotoria de Washington, D.C., quanto a defesa do Trump, para sabermos, para encaminharmos a nossa decisão. Então, de cara. E, enquanto nós estivermos julgando, não pode ser devolvida a ação para o juiz de Washington, D.C. Ele não pode continuar. Ou seja, parou o julgamento de Washington, D.C. Parou. Até o dia 22 de abril, pelo menos. Porque aí eles vão ouvir até o dia 22 e aí eles têm tempo para deliberar. Não há tempo. Se quiser, eles não precisam responder isso agora. Podem sentar em cima do processo e não responder. O histórico diz que a decisão deles deve sair por volta de julho. Primeira quinzena de julho. Né, pelo tempo, geralmente, que a Suprema Corte toma para responder esses casos. Esse não é um caso normal. Então, não garanto que vá acontecer isso. E aí, a partir disso, então, saindo o resultado da Suprema Corte, você tem pouco tempo para julgar o Donald Trump. E aí pode ser que esse caso não seja julgado, então, antes das eleições. E aí tem uma outra discussão que é o Departamento de Justiça fala assim, nenhum candidato que esteja concorrendo a uma eleição pode ser julgado num prazo de 60 dias antes da eleição. Não está na Constituição, mas é uma normativa do Departamento de Justiça para os seus promotores. Aí os promotores estão falando o seguinte, mas isso só serve para quem é processado nesse período. Para quem já tem um processo antes, pode ser. Mas eles estão com essa janela aí de 60 dias antes, né? Então, é algo que diminui ainda mais o tempo. Qual que é a minha previsão para isso? Qual que são os meus 2 centavos sobre esse assunto? Eu acho que a Suprema Corte vai negar, não vai acatar o pedido do Donald Trump. Mas ela vai fazer isso já num tempo em que não dê para ser julgado esse ano. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão me desculpar, mas é um precedente muito gigantesco. Dizer que o presidente pode cometer qualquer crime enquanto ele esteja no exercício do seu mandato. E mais, isso abriria precedente para que o próprio Joe Biden cometesse crimes. Né? Então, ventilou-se, por exemplo, que o promotor do caso lá das... É tanto o caso do Trump que às vezes eu até me confundo, mas ventilou-se que, como a Suprema Corte jogou
para frente, o caso do Trump, lá de Washington, que o promotor lá da Flórida, federal também, que investiga o desvio de materiais, como chama? De documentos confidenciais na mansão do Trump, que ele poderia falar assim: bom, agora nós temos datas para julgar. E aí, de fato, ele fez isso. Ele propôs que o julgamento do Trump, por conta dos documentos, acontecesse em maio. Mas eu estava entrando em live, saiu uma decisão do juiz de que não. Maio não. E aí tá nessa conversa de ser para agosto. Mas a juíza terminou dizendo que não estipulou um prazo, só disse que em maio não, né? Disse que em maio não. Agora pensam só, por que eu acho que a Suprema Corte vai negar, apesar de vai protelar o máximo que seja interessante para o Trump? Porque é um precedente muito grande. Pra vocês terem uma ideia, basicamente é a seguinte: o que ela permitiria? Imagina que o próximo presidente dos Estados Unidos tem maioria na Câmara, né? Tem maioria no Senado. Ele está, num belo dia, discutindo com um cidadão na rua. Ele tira uma arma e mata esse cidadão. Não foi legítima defesa. Ele matou. O Congresso vai lá e absolve ele. Depois que termina o mandato dele, ele pode ser condenado, ele pode ser como chama? Processado? Não. Se a Suprema Corte falar que de fato o presidente tem imunidade absoluta, não pode ser julgado, se o Congresso o liberou. Assim, do ponto de vista jurídico, eu não sou jurista, tá? Não sou juiz, não sou advogado, não formei em direito. Tenho algumas leituras por conta de uma pesquisa que eu fiz sobre Thomas Jefferson e o direito. Mas, como historiador que estuda história política, desde o começo, me parece que a função do impeachment é política. Inclusive, um presidente pode ser impeachado sem ter cometido crime, porque é um julgamento político, né? Então, o que tira o mérito, ou seja, não cabe ao julgamento do impeachment julgar o crime em si. E outra coisa, se você for pensar na época dos pais fundadores e tudo mais, o poder executivo não tinha o tamanho que ele tem hoje, né? O poder legislativo sempre foi o poder mais forte. Quando eles estão escrevendo isso, o poder executivo é quase que auxiliar. Então, não me parece que a Suprema Corte acolheria, primeiro porque ela vai gerar um precedente gigantesco, e segundo porque, ao meu ver, de um historiador, não de alguém do direito, não há espaço dentro da Constituição dos Estados Unidos para considerar que o presidente tem imunidade. Seria uma interpretação muito Daiane dos Santos, né? Twist carpado. Você acabou de assistir a um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!